Vamos lá, pessoal. Jogo rápido aqui é na parte de análise de demonstrações contábeis. Eu estou mostrando aqui o trabalho de uma equipe. Foi sobre a Sanepar, mas todas as equipes aqui elas fizeram esses gráficos, tá bom? Não são gráficos que as equipes fizeram no Excel, não. São as que são encontradas no site do Fundamentos, tá? Que é um dos sites que eu falei na aula anterior, que vocês podem estar vendo os indicadores e alguns itens dos demonstrativos contábeis, que é o balanço patrimonial, fluxo de caixa e o DRE. Então você coloca fundamentos.com.br, tá? Fundamentos com U, e aí vem o site que tem esse jeitão aqui. Aqui você vai pesquisar por ação, empresa ou fundo imobiliário, também tem aqui, tá? Eu vou colocar o código de negociação, então eu tenho que saber o código de negociação da empresa que eu estou estudando. Então eu vou colocar COGN3, que é a Cogna, né? Uma das empresas que a gente mais fala aqui nessa playlist. Então a Cogna, aqui tem uma cotação, a ação dela dá 13,84. Aí eu vou mostrar aqui todos esses itens. O tipo ON é uma empresa que só tem ações ordinárias, ou seja, tá lá no novo mercado. Aqui tá setores diversos, subsetor educacional, tá? Aqui o quanto variou a cotação dela, olha, chegou a estar 9,60, tá bom? No momento aí de muita euforia do mercado, quando uma das subsidiárias dela, a Vasta, abriu capital na Nasdaq, lá nos Estados Unidos. Então subiu bastante as ações da Cogna, depois elas voltaram a cair, mas já esteve até em patamares menor. Aqui o último balanço processado é de dezembro, então a cada 3 meses as empresas divulgam o balanço, e o último balanço divulgado foi aí em 31 de dezembro, tá? E aqui o número de ações que tem na bolsa, total da empresa, não só na bolsa, tá? Tanto com os controladores, a gente já viu que nem todas as ações estão na bolsa de valores, e o valor de mercado é simples multiplicação aqui da cotação vezes o número de ações. Vocês podem estar vendo aqui no próprio indicador, aqui ele diz o que é, olha, valor de mercado, o preço da ação vezes o número de ação e o valor de mercado. O valor da firma, Enterprise Value, é o calculado somando o valor de mercado da empresa e sua dívida líquida, tá bom? Então aqui você soma as duas coisas. Daqui, como o valor da dívida líquida é de 6 bilhões e o valor de mercado é 7 bilhões, o valor da firma dá 13 bilhões. Mas o mais utilizado mesmo é o valor de mercado. Aqui começa aqueles indicadores que eu falei para vocês na aula anterior. Então são indicadores fundamentalistas. Antes disso, nós vamos mostrar aqui que eles colocam os dois demonstrativos contábeis que são do regime de competência, tá? E aí você tem os ativos lá do balanço patrimonial. Disponibilidade, pessoal, contas que representam bens numerários. Então é o ativo com menor liquidez. Eu já falei na aula anterior sobre liquidez, né? Você tem, eu falei no contexto de mercado, mas uma empresa também ela tem vários ativos e alguns têm mais liquidez do que outra. A empresa pode ter imóveis, por exemplo. Esse imóvel é de baixa liquidez. Ou uma indústria tem fábricas, tá? A fábrica, você não vai conseguir equipamento, maquinário pesado, você não vai conseguir vender ele com facilidade ao preço justo, né? Um preço adequado, você vai ter que vender mais barato. Disponibilidade, ela diz quanto a empresa tem de ativos que podem se transformar em dinheiro ou que vão se transformar em dinheiro em um ano, tá bom? Então, bens numerários em dinheiro. Ativo circulante, olha, não, na verdade a disponibilidade é tudo que está em dinheiro mesmo. Ativo circulante é que pode ser convertido no curto prazo de um ano. Tem uma diferença aqui entre as duas coisas, tá? Em um ano é ativo circulante. Disponibilidade também se chama caixa, pode-se dizer assim, né? A dívida bruta é o total que a empresa deve, olha, somando todas as dívidas de curto e de longo prazo, mas debêntures, que é um tipo particular de dívida também que a empresa tem. Então são todas as dívidas da empresa. A dívida líquida é a dívida bruta dividida
menos a disponibilidade aqui, ó. Então, tudo que ela deve menos o que ela tem em dinheiro, tá? Aí você pega ali 10 bilhões menos 4 bilhões é 6 bilhões, então tá tudo ok. E o patrimônio líquido, olha, representa os valores que os sócios acionistas têm na empresa em determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e do passivo é o patrimônio líquido, tá? Então você pega aqui os ativos, diminui por todos os passivos e chega no patrimônio líquido, que é um indicador importante da empresa. Aqui a DRE, olha, ela mostra a receita líquida, a gente falou na aula anterior que seria essa receita líquida, tá? A receita depois de você diminuir todos os custos. Aqui olha, os primeiros custos, tá bom? Aí depois tem outros custos lá financeiros, você chega... Não, antes dos custos financeiros, você tem outros custos aqui, operacionais, receita líquida, receita bruta, menos aquelas outras despesas que nós falamos. E aí você chega aqui no lucro operacional, que é o lucro antes dos impostos e juros. Do inglês ele tem esse nome, EBITDA, tá? Earning Before Interest and Taxes. Então, tá aqui, olha, a empresa ela teve um prejuízo, ela teve receita líquida positiva, mas a receita operacional, o EBITDA ele é quase como se fosse a receita operacional, tá? Não são sinônimos propriamente ditos, mas são muito próximos. Então se usa na prática EBITDA como uma receita operacional da empresa. E por fim o lucro bruto também. Então receita operacional antes dos impostos, depois quando ela teve que pagar imposto, ela está com um lucro líquido muito negativo, seria um prejuízo muito grande aqui a Cogna. Isso é bom ou ruim? Depende, tá, pessoal? Particularmente para essa empresa, ela foi bastante afetada pelo coronavírus, porque a maior parte da receita dela vinha do ensino presencial, e aí você não teve, você teve um alto nível de inadimplência por conta da pandemia, e ela tinha feito bastante investimento, então ela já estava endividada, é normal as empresas estarem com uma dívida controlada, ela estava relativamente alavancada, esse é o termo que o mercado utiliza, ou seja, com feito bastante investimento empresa alavancada a gente diz que também está com um risco alto, feito bastante investimento. Talvez se não viesse uma pandemia, hoje ela estaria numa situação financeira até melhor do que outras empresas, porque ela tinha feito um grande investimento, mas todo investimento tem um risco, e aí ela contraiu uma dívida alta e agora tá aqui com um prejuízo muito alto, tá? Mas não é só ela que foi afetada pela pandemia, então não quer dizer que a empresa vai falir, tá bom? Aqui a receita líquida dos últimos 3 meses, tem essa diferença, eles colocam os últimos 12 meses e os últimos 3 meses, é a única diferença que eles colocam aqui, tá bom? Aí vamos para os indicadores agora, que essa parte aqui é um pouco mais avançada, principalmente quando você analisa empresa, e na verdade eu nem cobro tanto pro trabalho essa parte aqui de indicadores de preço, tá? Porque aí já entra numa questão de análise fundamentalista mais rebuscada e não conta. Então todos esses indicadores que começam aqui com P são indicadores de preço. Basicamente eles servem para avaliar se a empresa está barata ou cara na bolsa. Claro que é uma avaliação muito robusta, tá? Uma análise mais aprofundada não vai se basear só nisso aqui, ou nenhuma análise deve se basear num único indicador desses, mas aqui a relação do preço sobre lucro, tá bom? Então você pega o preço da ação e divide pelo lucro. Como o lucro foi negativo, tá uma relação aqui negativa. Preço sobre valor patrimonial, você pega o preço das... detalhe, aqui é o preço de uma ação e o lucro por ação também, tá? Não é esse lucro aqui que vocês viram aqui que tá grandão. Você pega esse lucro aqui e divide pelo número de ações. Aí sim, é preço, que é o valor de mercado dividido pelo número de ações, dividido por lucro, dividido sobre o valor de ações. É como se fossem 2 divisões, tá? A mesma coisa aqui, olha, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial da ação. E a Cogna, ela tá valendo aqui, ela tá com uma razão de 0,55, que é muito baixa. Então, grandes investidores como o Benjamin... como o Warren Buffett, que foi baseado no livro do Benjamin Graham, né, o investidor inteligente, nesse livro fala que isso aqui pode ser um sinal de uma boa oportunidade de mercado, porque
ela está sendo vendida abaixo do seu valor patrimonial. Se aqui tivesse 1, 2, 3, aí seria mais arriscado investir nessa empresa. Ao mesmo tempo que é uma empresa que teve um problema aqui, tá? E aí o mercado jogou o preço dela lá para baixo, por isso que ele está com essa relação aqui muito baixa. A gente até vê aqui que ele está muito próximo da mínima do último ano. Então, realmente essa empresa já chegou a custar ali R$ 15 bem antes da pandemia. Então, ela está muito abaixo da mínima, da máxima histórica dela. Aqui é preço sobre EBITDA, você pega o preço e divide por esse indicador aqui, EBITDA, tá? Tudo também, esses indicadores, tudo aqui do denominador são todos divididos pelo número de ação. PSR também é preço da ação pela receita líquida, preço pelos ativos, preço pelo capital de giro, ativo circulante, tá? Dividend yield é o dividendo pago dividido pelo preço da ação, tá? Isso aqui já é quando a empresa paga dividendo, a gente não vai entrar muito. Aqui é o valor da firma, que é esse aqui, dividido pelo EBITDA. Tem uma diferença, uma pequena diferença de EBITDA para EBIT, tá? Olha só. É o lucro bruto, menos a despesa de venda, menos a despesa administrativa, mais a depreciação. Entra a amortização também. Não, a gente não vai adentrar porque senão ia ser outro custo de contabilidade, tá? E aqui os crescimentos das receitas. A gente pro trabalho, a gente olha mais para esse lado daqui mesmo, tá? Que é o lucro. Lucro por ação também a gente não cobra, mas é basicamente o lucro dividido pela ação, o valor patrimonial dividido pela ação também aqui. A gente olha muito para as margens, margem bruta, que é isso, é o lucro bruto dividido pela receita líquida. Então, quanto ela... Eu acho que eu vou até botar a aula aqui, que é para a gente memorizar um pouco daquela tabela que eu mostrei na aula anterior, para ficar mais fácil de você entender, tá? Vou colocar novamente aqui. Tem uma tabela básica, estava até aberta aqui no meu computador, da DRE, tá? Então, a margem bruta, você pega o lucro bruto e divide pela receita bruta. O lucro bruto está aqui, ó. Lucro operacional bruto, como se você pegasse esse item aqui e dividisse por esse. Naquele exemplo que a gente deu na aula anterior, tá? No exemplo da Cogna deu isso aqui, 63,1, tá bom? E aqui a margem EBITDA já é o lucro operacional dividido pela receita líquida, né? Receita líquida, exato. Então, recapitulando aqui, a receita líquida está bem aqui, então não é receita bruta, essa é a receita líquida aqui, ó. É como se pegasse, no primeiro caso é como se a gente pegasse aqui o estado operacional bruto e dividisse pela receita líquida, e a margem líquida é o lucro líquido pela receita líquida também, tá bom? Tá, bruto estava aqui, eu tô me confundindo tudo, né? Aqui é lucro bruto dividido pela receita líquida, aqui é lucro operacional dividido pela receita líquida, e aqui é lucro líquido dividido pela receita líquida. Então, olha, a receita líquida que sempre está no denominador é essa. Então, o primeiro lá é margem bruta dividido pela receita líquida, tá? Esse aqui dividido por esse. O segundo é lucro operacional dividido pela receita líquida, que é o EBIT aqui também, né? E o terceiro é o lucro líquido dividido pela receita líquida. Isso aqui é margem EBITDA, esse segundo, e esse terceiro é margem líquida, tá bom? Aqui é EBIT dividido pelo ativo. Outro indicador, o ROIC, é o retorno do capital investido. Tá aqui, olha, dividido o EBITDA, que são os ativos menos fornecimento de caixa. Não, EBITDA dividido por ativos menos fornecimento de caixa, tá? Que esse é o patrimônio e esse aqui é o capital investido, que é calculado dessa forma: ativos menos fornecedores menos caixa. Então, informa o retorno que a empresa consegue sobre o capital total aplicado. O EBITDA é uma aproximação do resultado operacional da empresa. Então, é calculada pela seguinte fórmula: olha, lucro bruto menos despesas com venda menos despesas administrativas. E você tem também o ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido. É o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Via regra, quanto maiores forem esses indicadores, melhores. Então a Cogna está muito ruim nesse quesito aqui.
porque ela está com ROI negativo, tá? A liquidez corrente, esses últimos indicadores são indicadores de endividamento da empresa, tá? São indicadores da dívida. Lembra que eu falei, ter dívida é bom ou ruim para a empresa? Depende. Você pode ter uma dívida controlada ou não. Quando você tem uma dívida alta, mas seu patrimônio é alto também, tá, beleza. O problema é quando você tem uma dívida alta ou o que você consegue gerar de caixa é menor que essa dívida, ou o seu próprio patrimônio é menor que essa dívida. No caso da Cogna, a liquidez corrente, olha, é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, então reflete a capacidade de pagamento de curto prazo aqui, está relativamente alto, ele é maior que 1, então pode estar com problema aqui para pagar suas obrigações de curto prazo. A dívida bruta pelo patrimônio líquido, então o total de dívida sobre patrimônio, a gente já consegue perceber que não é tão alto assim, então ela pode estar com problema de curto prazo, mas no longo prazo ela não está com problema tão alto. A receita líquida, o giro de ativos, aqui a receita líquida dividida pelos ativos totais, tá? Então, indica a eficiência com qual a empresa usa os seus ativos para gerar vendas, tá? Giro de ativo, também tem um giro baixo de ativo aqui. Beleza, eu mostrei aqui, vocês podem estar se aprofundando mais em cada um desses indicadores, mas para atividade, a parte que as equipes têm utilizado está aqui, olha, que são esses gráficos aqui, tá? Que é interessante. Por que eu acho mais interessante? Porque aqui a gente está olhando o panorama geral da empresa no momento, aqui, ó, últimos 12 meses, últimos 3 meses, mas a análise de empresa, ela sempre é histórica, tá, pessoal? Você tem que olhar para o histórico da empresa, quando a gente faz esse tipo de análise baseada no ambiente interno, tá? Que você também pode olhar para o ambiente externo. Mas a análise das demonstrativos contábeis, ela tem que ser uma análise baseada no histórico. Então você consegue perceber que a Cogna está num momento ruim, mas historicamente, olha, os ativos dela cresceram bastante. Ela foi muito beneficiada pela política do FIES, como eu falei em aula anterior. A dívida líquida da empresa, ela aqui quando ela era pequena, ela estava oscilando aqui, olha, em 1 milhão. Ela teve um momento que a empresa não tinha dívida, tá? Aqui dívida negativa, ela não tem dívida. Aí lembra que eu falei que teve um momento que ela começou a se alavancar, a fazer dívida para adquirir novas empresas? Então foi isso que ela fez aqui, ó. E aqui a dívida líquida, inclusive, caiu, já foi maior, tá bom? Que a dívida líquida considera a dívida menos o patrimônio, tá? Aqui o patrimônio líquido, não, menos patrimônio não, aqui menos a disponibilidade de caixa, tá? Não é menos o patrimônio não. Menos patrimônio é outro indicador, que seria, não tá aqui um gráfico dele, mas seria dívida bruta líquida por patrimônio, tá? A dívida bruta é mais utilizada, é até um indicador que eu prefiro do que esses outros aqui, tá? Porque aqui só diz o valor da dívida, mas não diz o valor do patrimônio. Eu prefiro comparar a dívida com o patrimônio. E aqui o patrimônio líquido da empresa, a gente percebe que vem aumentando, tá? Com uma queda aqui realmente em 2020, tá? Muito forte, mas historicamente veio aumentando. Significa que a empresa, ela historicamente é boa, tá? Mas está num momento difícil. Aí tem os demonstrativos dos resultados, tá? Ali a gente estava falando do balanço patrimonial, agora começa a falar da receita. Olha, a receita também crescente ao longo do tempo, mas diminuiu aqui. E quando vocês forem ver no trabalho há toda uma descrição, tá? A receita cresceu até aqui, depois manteve estável. Cresceu até 2015, depois manteve estável até 2018. Vocês podem estar pegando o próprio modelo dos trabalhos das equipes anteriores para fazer a descrição. Não é só jogar o gráfico, você vai ter que fazer a descrição lá do trabalho e lá das figuras, né? Todas vão entrar como figura, você faz um print de fato aqui, cola lá e descreve, sempre fazendo a chamada da figura no texto. As margens, a gente falou que é importante a margem ser alta, então, a margem bruta está se mantendo alto, mas a margem EBIT está aqui reduzindo, né?
Geralmente uma acompanha a outra, mas no caso da Cogna, ela está tendo uma piora nos resultados operacionais mesmo. Por isso que a margem EBITDA está diminuindo bastante. Aqui o EBITDA, olha só, essa piora aqui nos resultados operacionais, que é o lucro operacional da empresa. Então, tem piorado bastante por conta da Croton, né? Uma empresa lá que tem tido problema, que é o principal negócio da Cogna. Os resultados financeiros, esse resultado financeiro é assim, pessoal. Toda empresa ela tem uma parte do dinheiro que ela deixa investido, esse dinheiro está rendendo, mas também ela tem dívida. Quando você pega uma diferença de uma coisa com a outra, você tem um resultado financeiro. E geralmente as empresas têm um resultado financeiro negativo, porque para a empresa é negócio ela ter uma dívida, tá? Para a pessoa jurídica ela pode usar a dívida para diminuir o imposto que ela paga. Basicamente a lei permite que isso aconteça, tá? Não vou entrar nos detalhes de como isso é feito, mas a ideia básica é essa. Para a empresa, para a pessoa física, quase sempre não é viável você ter uma dívida. Já para a pessoa jurídica, não. Ter uma dívida controlada é viável. Na verdade, uma empresa sem dívida é até ruim do ponto de vista de gestão, que ela poderia estar investindo mais e poderia estar se beneficiando da legislação para aumentar o seu valor de mercado, por exemplo. O lucro líquido da empresa, olha, veio crescendo bastante, começou a reduzir, entrou aqui a pandemia, foi lá para baixo, tá? Então a empresa realmente foi bastante impactada pela pandemia. Voltando aqui no gráfico, a gente já vai para o regime de caixa, que é o fluxo de caixa. O Fundamentos coloca aqui o EBITDA também como fluxo de caixa, tá? É uma coisa que eu não concordo muito, mas a boa parte da literatura considera que o resultado operacional é como se fosse uma aproximação do resultado de caixa. CAPEX, sim, significa o que ele está gastando em capital, em investimento, tá, pessoal? Estava fugindo aí com a palavra. E aí você percebe aquilo que eu falei, olha, o capital de investimento subiu muito porque eles fizeram aquisições aqui de outras empresas. Sempre estavam vindo fazer aquisição, mas acho que foi a Somos, se eu não me engano, que eles adquiriram aqui, que foi um valor muito alto. O mercado ficou desconfiado disso. Aqui o capital de giro, tal, que tem lá, que ele consegue girar em caixa, tá bom? Então a empresa, quando ela cresce, o capital de giro da empresa aumenta. O capital de giro talvez seja uma aproximação, no ponto de vista melhor até do fluxo de caixa da empresa. O capital de giro, sim, você pode dizer que é uma aproximação boa do fluxo de caixa da empresa. E aí você tem isso aqui, o que entra, o que sai, tal, que periodicamente, quando a empresa é grande, o capital de giro dela vai ser maior, tá? E fluxo de caixa é muito importante para você fazer uma análise do valor de uma empresa, tá? Quando a gente pensa na questão ali do valor financeiro, o valor intrínseco de uma empresa. E aqui outros indicadores, olha, retorno do capital investido, o ROIC, tá? Retorno do patrimônio líquido, sobre o patrimônio líquido, tá? Então, vindo ficar negativo aqui já em 2020. Além disso, você pode baixar vários dados aqui, olha, principais acionistas, administração. Isso aqui é até recente, tem duas coisas que eu nunca mais tinha visto aqui, o site Fundamentos, que tem de novas aqui, né? FIIs, que antigamente não tinha, e essa questão aqui, olha, de acionistas. Vocês podem até estar utilizando para atividade de produtos aqui, ó. É interessante, tá? Então, olha, acionista majoritário Alaska, com um percentual até baixo de ações, mas ele é o maior acionista, é um fundo de investimento aqui. Ações principais da administração, fatos relevantes, apresentações, resultados trimestrais, formulário de referência, você pode estar baixando em Excel para fazer sua modelagem. Aqui os proventos, o quanto ela distribuiu de dividendos e juros sobre capital próprio. A empresa distribui dividendos quando ela tem lucro. Como faz muito tempo que ela não tem lucro, desde 2019 ela não distribui. Por fim, aqui o histórico de cotação. Então, ele vai mostrar como é que variou a cotação da empresa na Bolsa de Valores. Então, lembra que eu falei lá, ela chegou até mais de 15, olha. A empresa chegou a valer R$19, né, na Bolsa de Valores, até 20 aqui, ó, passou de R$20. Hoje está valendo 3, então caiu bastante de fato a
a Cogna. Então, voltando aqui, olha, depois de tudo isso que eu mostrei no Fundamentos, a gente percebe que o que é cobrado lá na atividade produto de vocês são só alguns indicadores, não são todos, tá bom? Ativos, precisa ter, dívida bruta, tá? Dívida, disponibilidade de dívida líquida, o patrimônio líquido, as margens e os retornos, tá? São só alguns e você vai descrever como é que vem evoluindo na empresa para você ter uma noção de... geralmente você tem que saber explicar. Por exemplo, você pega aqui uma empresa como a Cogna, aí eu vou pegar aqui o gráfico do demonstrativo dos resultados, tá? Aí você pega algo como o resultado operacional, e você tem que saber o porquê que ele cresceu. Aqui você tem que saber explicar o que fez ela crescer e o que fez depois ela diminuir aqui, tá? Isso que eu cobro bastante aqui, você explique a variação desses indicadores lá no seu trabalho, tá? Isso você vai estar fazendo a pesquisa e você vai encontrar aí vários analistas explicando por que ela está fazendo isso na empresa que você está estudando. Às vezes é de fato uma falha de gestão, às vezes é uma coisa já planejada. Ao meu ponto de vista, no caso da Cogna, aqui no começo foi algo de fato planejado. Eles estavam esperando de fato essa piora no estado operacional porque eles tinham feito um grande investimento. Isso é comum acontecer nas empresas. A partir daqui já foi mais uma situação de efeito da pandemia mesmo, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima!